Graça e paz, que Deus os abençoe. Eu estou muito feliz hoje, estou com duas amigas muito preciosas de muitos anos. Eda Maiolino Souza, eu conheci quando cheguei aqui em Campinas, em 81, e desde lá somos amigas, graças a Deus. E Tassi, bibliotecária na faculdade durante um bom tempo. Eu conheci 10 anos depois, quando eu comecei a lecionar lá na faculdade, em 91. E isso já faz um bom tempo. Já são 20 anos que eu pesquiso sobre essa história das mulheres no cristianismo. Já são 17 anos que eu começo a escrever sobre o assunto, e, graças a Deus, aos poucos a gente vai vendo as bênçãos de Deus sobre o nosso trabalho. Novo livro, Reformadoras. Há um ano atrás estava aqui nessa igreja falando sobre avivamentos, as mulheres, as vozes femininas nos avivamentos. E o ano que vem, se Deus permitir, estarei com um novo livro. Amém? Eu não paro, eu gosto muito de escrever, de pesquisar. Então, se Deus permitir, eu quero continuar contando essa história. Como a pastora Mabi falou uma vez lá na classe de Geografia Bíblica, ela perguntou, você não vai escrever sobre os homens? E eu falei tão rapidamente, com tanta sinceridade, não. Porque tem tantos livros, né? Sobre reforma, eu tenho tanta coisa, eu tenho tantas biografias de Lutero, de Calvino, que desde que meu pai, que também gostava muito de ler, já comprava, história da reforma, mas sobre as mulheres temos tão pouco. E quando eu lembro do que Jesus recomenda, quando aquela mulher o unge, que aquele feito dela deveria ser contado em todo mundo para a memória dela. E quando nós lemos hoje de manhã o texto que o pastor Fernando leu, citando as mulheres, o que elas fizeram. E por quê? Por quê que depois tudo acabou? Até Atos as mulheres são citadas. Depois que começa o cristianismo, parece que elas simplesmente cruzaram os braços, não fizeram mais nada. E a gente sabe que não é assim. Cada homem que tem sua mãe, cada homem que tem sua esposa, sua filha, cada pessoa, cada um de nós sabe que as mulheres atuam e os pastores sabem como elas ajudam na igreja. Então, nós queremos falar um pouco hoje das reformadoras, nem tanto como reformadoras, mas como discípulas. Quando nós falamos sobre as avivalistas, o ano passado, nós as enfocamos como as mensageiras de Cristo. E hoje eu quero falar no mesmo tom como discípulas de Cristo, porque o principal papel da mulher em qualquer época, em todo o tempo, é de ser mensageira e ser discípula de Cristo. É isso que qualquer mulher almeja, é isso que nós queremos. Neste livro dos Reformadoras, antes de eu ler o texto, eu só quero citar aqui algo que uma delas falou, que me tocou muito. Eu já falei com as mulheres sobre isso no nosso último encontro, porque foi algo que tocou meu coração, uma palavra que eu precisava. E nós tivemos uma live de lançamento com a editora God Books, em que o editor perguntava a que você atribui o sucesso desse livro, porque, pela benção de Deus, ele ficou em primeiro lugar na Amazon, tanto no físico quanto no e-book. E aí eu respondi assim, Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. A época da reforma, as igrejas estão querendo falar sobre o assunto, a literatura que aparece, eles querem ler, e quando eles gostam, eles vão indicando. Então, Deus está pelejando por nós, não por nós, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele.
é tudo sobre Deus, mas é que para que o corpo de Cristo seja um corpo mais unido, né, seja mais somado, porque quando ficamos contando história de só metade, nós temos a história incompleta. E eu falava na live que eu só gostaria que a recíproca fosse verdadeira, que assim como nós mulheres amamos, estamos aqui, estamos nos seminários, escutando sobre os apóstolos, sobre os pais da igreja, sobre os avivalistas, sobre os reformadores, sobre os escolásticos, assim também os homens começassem a ler e conhecer mais a história dessas mulheres. Elas também são discípulas de Cristo e elas também nos inspiram. Eu quero citar um texto da Catarina Zell. Catarina Zell foi uma das primeiras esposas dos reformadores, porque eram todos sacerdotes romanos celibatários, e ela nem queria casar, mas ela queria dar o exemplo de como deveria ser um casal cristão. E ela se casa e ela ajuda muito o marido, é uma parceira valorosa. E eu coloquei como título do capítulo que eu falo sobre ela, do tópico, Deus recordará seu trabalho, mesmo que o mundo não note ou esqueça. O mundo não notou, o mundo esqueceu. Mas estamos resgatando essas histórias. E ela diz assim, numa carta aberta aos cidadãos de Estrasburgo, na França, onde era o ministério deles. Ela diz que se aprendeu a compreender e ajudou a divulgar o evangelho, que Deus o julgue. Se ela suportou mentiras por conta do casamento, diziam até que o marido batia nela, que Deus o julgue, sabe Deus. O trabalho que eu realizei em casa, em fora de casa, é conhecido por todos que ela ajudou. Deus sabe, ela confortou os refugiados, desalojados, ela promoveu a igreja, a pregação e as escolas. Deus recordá-lo-á, se o mundo esquecer ou não notar. Isso que importa. Deus recorda, mesmo que o mundo esqueça, e mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós vamos falar sobre as marcas das discípulas de Cristo na Reforma Protestante. São muitos comentários que a gente recebe quando se atreve a falar desse assunto. Alguns escrevem reformadoras, só faltava essa. Como se fosse algo tão impossível assim, né? E muitos, o editor diz, não, tem muita gente pensando, só parece que estão um pouco mais quietos. Eu falei, olha, a minha oração é que conheçam. O meu conselho, conheçam. Leiam a história. Quem conhece a história sabe do que foi feito e sabe que foi feito por todos os discípulos de Cristo, homens e mulheres. Vamos ler o texto, Mateus 10, 16 a 42. Primeiro eu destaco aqui o 10, 32, que é o versículo que as mulheres abraçam com força. Só dando assim um contexto rápido da história, depois de uma idade média em que o povo não lia, não tinha acesso à Bíblia, a Bíblia começa a ser traduzida na língua do povo, era só latim, o povo não entendia nada. Então, agora eles começam a entender, quando aquelas eruditas, aquelas mulheres que sabem latim, que começam a conhecer o grego e o hebraico, elas se encantam com o sacerdócio universal de todos os crentes. E esse versículo cala no coração. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele, uma bávara panfletista, Hárgula, ela diz o seguinte, todo homem que me confessar, toda mulher que me confessar, toda criança que me confessar, todo jovem que me confessar, eu confessarei. E quem me negar, eu negarei. Podemos passar. Nós podemos depois, eu vou citar outros trechos deste texto bíblico, tá bom?
para vocês verem as marcas das discípulas de Cristo na Reforma. Primeiro, eu vou dar um breve panorama sobre o papel feminino na época da Reforma. O que era exigido da mulher? Quais eram as qualidades? Silêncio, castidade, obediência ao marido e amor aos filhos. É bem interessante quando os reformadores, aqueles homens que eram todos, a maioria, monges, estavam ali nos monastérios, e eles começam a estudar mais a Bíblia, e Lutero vai descobrir Romanos, que o justo vive pela fé. Antes dele, Lefebvre, na França, já está traduzindo a Bíblia na língua do povo, e eles começam a se encantar com a doutrina da salvação pela fé, e eles começam a descobrir outras coisas que não são praticadas, como o casamento. Casamento, nós vemos pais da igreja nem aceitando membros que eram casados. Temos Ambrósio, lá em Roma, o bispo, que é aquele que está junto a Agostinho de Hipona, ele repudiava o casamento. E agora, o casamento, eles pegam na Bíblia, casamento é desejo de Deus. O matrimônio é algo importante. E os reformadores começam a pensar. Nós vamos seguir e vamos praticar tudo que nós estamos descobrindo. E nós vamos casar. Mas quem que vai casar com a gente? Eu brinco com as mulheres quando eu falo, né, e a gente entre mulheres fala até mais, mas eu brinco, quem era doida que ia casar com um reformador perseguido, apedrejado, que estava enfrentando tantas dificuldades. Mas a maioria são ex-freiras que também descobrem a verdade nas bibliotecas riquíssimas dos conventos, e elas se dispõem. A Catarina Zell não era freira, mas desde pequena ela gostava de estudar a Bíblia, e ela gostava de discutir os assuntos da igreja. Então, eles queriam uma mulher que gostasse de estudar a Bíblia, que não fosse tagarela. Depois, a gente ali no lanche, as mulheres começaram, aqui não ia dar certo, cada uma fala mais que a outra, né? Como que nós vamos achar mulher que não seja tagarela, mas que fosse humilde, que fosse uma pessoa mais centrada. E o que era interessante, que eles casavam e, às vezes, morriam. Eles já estavam com mais idade do que suas esposas. E teve uma mulher que casou com 3 reformadores. Aí o Brandes casou com 3. E ela já era famosa. Um já dizia assim, olha, eu casei com essa mulher, ela é muito boa. O outro já notava, essa é boa. Quando ela ficava viúva, já ia ele lá. E o Brandes, você quer casar comigo? E chega no último casamento, a própria esposa pede para ela, quando eu morrer, você casa com meu marido? Você cuida dos meus filhos? Então, era assim. Elas tinham que ter essas qualidades de amor ao marido e aos filhos, mas elas não tinham qualquer destaque por elas mesmas. Elas não tinham voz pública. A demonstração era de estarem caladas. Elas não deviam se envolver em assuntos religiosos. E o papel da mulher, da mãe, era alimentadora. Tem uma figura que eu pus, só para dar uma ideia, de quantos filhos, né, que nós vemos aí com o casal e ela com um pequenininho no colo. A mãe era alimentadora. O lugar do bebê era em seus braços. Quando os filhos cresciam, ela acumulava o papel de educadora. Mas a quem que ela iria educar? Aos homens. Eles deveriam ser educados. As meninas aprendiam como séculos atrás, ali no judaísmo, as meninas aprendiam os deveres de casa, como fazer a comida. Podemos passar. Mulher tem alma? É uma pergunta que não quer calar e não calou naquela época. Imagina, nós estamos em 1595, final de século XVI, quase começo de século XVII, e se questionando, se debatendo se mulher tem alma.
E alguém disse ainda que o livro de Atos mencione batismo de mulheres, isso não prova que elas sejam humanas, uma vez que na igreja os sinos também são batizados. Mas sempre tem alguém que defende, já houve um panfleto antes, mas é interessante, quem é contra, às vezes põe até o nome, mas quem defende é anônimo. Não vou defender abertamente assim, não. Então, escreveu, dizei que basta para a salvação de uma mulher que ela faça seu trabalho de casa, costure e fie, mandeis as aranhas para o céu, porque elas fiam muito bem. Se precisa fiar, as aranhas vão fiar bem no céu. É isso que importa. E o que diziam os reformadores sobre esse papel feminino? Lutero, ele dizia, o papel da mulher é o de esposa e mãe, e ela está sujeita ao marido. E Lutero, ele era assim jocoso, ele tinha uma personalidade forte, mas ele era brincalhão. Então, ele casou com a Catarina von Bora, que foge do convento, né? E ele também não queria casar, e ela é uma das últimas freiras ali que fugiram, que casou, e ela queria casar. Ela queria chefe, era ele ou um outro professor. E ele aceita casar com ela, e não havia aquele amor, era mais uma conveniência, mas eles se amam. Ele a trata com carinho, ele chama minha Kate, escreve cartas sobre ela, né? Então, e ele diz o seguinte, por mais que ele a ame, por mais que ela ajude, ele ainda fala, olha, você tem cuidado. Quando você está com o seu burro, que você está alimentando, que você vê que ele está engordando, ficando preguiçoso, ó, cuidado. A mulher é a mesma coisa. Você não dá a mão que ela vai querer o pé. É meio por aí, né? Então, ele já dava um breque. Knox é aquele reformador da Escócia que ele não aceitava qualquer tipo de governo de mulheres. Ele briga muito com a questão do governo da Maria Stuart, a prima da Elizabeth I, né? Ele não gostava, ele diz que isso contrariava a natureza da Escritura e usurpava a autoridade masculina. Calvino vai reconhecer a importância nas Escrituras, mas vai concordar também com o silêncio das mulheres. Só que, um pouco diferente, ele diz assim, isso é questão humana, isso é tradição, isso é contexto. Não é bem assim. Não ignoro a palavra de Paulo. Agora nós vamos ver o que diz a mulher da mulher. Nós vimos o que os reformadores falavam. Agora, o que fala a mulher da mulher. Não ignoro a palavra de Paulo de que as mulheres devem estar caladas na igreja. Mas quando nenhum homem quiser ou puder falar, eu sou compelida pela palavra do Senhor. Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar. E me sinto confortada pelas palavras de Isaías. Eu vos enviarei crianças para serem vossos príncipes, e mulheres para serem vossas governadoras. Não vos enviarei mulher que fale conversa fiada, mas a palavra de Deus. Eu escrevo como membro da Igreja de Cristo, contra a qual não prevalecerão as portas do inferno. Essa Árgula, ou Argula von Grumbach, uma bávara, uma panfletista que se torna best-seller da Reforma. Naquela época, nós vemos a imprensa, né, surgindo, a imprensa, e as cartas eram escritas, cartas abertas, e elas eram lidas nos mercados, então tinha um alcance muito grande. Diz que em 2 meses, 3.000 cópias dos escritos de Árgula foram distribuídos. Vocês têm ideia disso? 3.000 cópias em 2 meses. Porque ela começa a escrever, as pessoas não leem, não dão nem atenção, e os próprios reformadores começam a distribuir para divulgar a reforma. Como eu disse, a noção da educação da mulher é que ela não precisava conhecer a Bíblia, ela tinha que estar ligada ao serviço da casa, às agulhas e os fusos. É interessante que eu, falando sobre isso, eu encontrei uma leitora que diz que a avó, a bisavó usaram fuso, tal.
E eu fiquei, a roca, fuso, a roca eu entendi, aí a roda, o fuso, eu pensei deve ser a agulha, mas eu não tinha certeza. E quando eu fiz um podcast, o Bibotalk, né, Rodrigo Bibo, ele brincou assim, professora, não entendi, é fuso horário? Eu falei, você está confuso. Você está confuso, não é fuso horário, não. É o fuso, né, da roca, que é a roda de fiar. Aí ela fez até o desenhinho do fuso, como que era, com a ponta como uma agulha e mais largo em cima, que ia se acumulando a lã, e o trabalho todo de desfiar, porque elas próprias teciam suas roupas. Então, qualquer coisa que a mulher queria discutir teologia, eles diziam, vai cuidar da roca, né? E eu brinco, é como hoje fala assim, vai pilotar o fogão, o que está pilotando o carro aí na rua? Vai cuidar da casa. Então, eles faziam assim, era um símbolo da sujeição da mulher. Elevando suas vozes, as mulheres começam a escrever e a lutar, não mais com o fuso, mas com a pena. Seu combate pela paz era com seus escritos. Elas estavam empenhadas numa missão sagrada. Em primeiro lugar, escreviam sobre os filhos, para os filhos e aos filhos. Depois escreviam a Deus, para Deus e a respeito de Deus. As marcas das discípulas de Cristo. Primeiro, elas confessam seu mestre com ousadia e destemor. Essa bávara, aí de novo o versículo preferido, né? Mas essa bávara, ela foi de uma ousadia tão grande, podemos passar. Podemos avançar. Aos 10 anos, ela recebe do pai uma Bíblia alemã. Ainda Lutero não tinha traduzido a Bíblia, mas já tinha em outros dialetos. E ela recebe aquela Bíblia, os confessores, é claro, que vão proibi-la de ler. Vão falar para os pais, não é próprio para uma menina estar lendo isso. E vão desestimular, mas ela passa um tempo, ela começa a ler, a ler, a ler, a ler, e é chamada da Bíblia ambulante da Alemanha, de tanto que ela conhece as Escrituras. E ela fica sabendo que na Universidade de Ingolstadt tem um professor que está divulgando as ideias da reforma e, por isso, ele é preso e é exilado. E ela fica indignada e protesta. Vocês desejam destruir toda a obra de Lutero? Nesse caso, vocês destruiriam o Novo Testamento que ele traduziu. Eu estou disposta a ir à Alemanha discutir com vocês. Não preciso usar a tradução da Bíblia de Lutero. Podem usar a que foi escrita há 31 anos. Ela quer dizer, eu não estou me baseando nos ensinos de Lutero, mas nos ensinos da Bíblia. O que eu comentei, que a carta dela, essa carta que ela manda para a universidade, não tem qualquer resposta, não dão a mínima, mas ela é impressa 13 vezes. E entre 1523 e 1524 foram editados mais 7 de seus escritos, num total de 30 mil exemplares. Acho que eu falei 3 mil, 30 mil exemplares. E Lutero a defende. Lutero sabe dessa batalha dela, ela se corresponde com ele, ela se encontra com ele, e ele diz assim, que mulher mais nobre, Árgula, que lá está fazendo uma corajosa luta com grande espírito, ousadia de expressão, conhecimento de Cristo, ela merece que todos oremos para a vitória de Cristo nela. Só ela continua com fé firme. Ela é um instrumento singular de Cristo, que ele, por esta vida, possa confundir os poderosos. É a apologia dele sobre essa mulher. E olha o que ela diz, gente, é o que mais me encanta. A discípula de Cristo, a mensageira de Deus, ela não se afilia a partidos, a denominações, a instituições humanas. Ela diz, geralmente me chamam de luterana,
mas eu não sou, acho que nem Lutero era luterano, né? Aparece depois. Eu sou batizada no nome de Cristo, a quem eu confesso. Eu não confesso Lutero, mas eu confesso que ele, Martinus, também se confessa como um fiel cristão. Que Deus ajude para que nunca mais neguemos isso, nem por vergonha, desonra, cárcere ou torturas. E essas mulheres na Reforma vão passar por tudo isso. Prisão, tortura, martírio. Vão ser degoladas, como está na capa do livro, porque elas ousam falar do Evangelho de Cristo. E mais, ela diz, e mesmo que acontecesse de Lutero revogar tudo o que ele disse, de repente Lutero se arrepende, eu não falei mais nada, não tem nada de salvação pela fé, não, é penitência, é flagelo, é adoração de relíquias, é compra do perdão de pecados. Se ele negar tudo isso, que Deus não permita, isso não mudaria em nada a minha opinião. Eu não construo a minha opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo. É isso. É isso que devemos fazer, só sobre a verdadeira rocha. Segunda marca, elas acolhem os refugiados, os pobres e necessitados. É a marca do discípulo de Cristo. Nisto serão conhecidos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o amor não é de boca para fora, não. É na prática. Aí mais um pedaço do texto, Mateus 10, 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, elas estão acolhendo. Porque o que acontece, gente? É tudo que é novidade é combatido. Início de reforma. Estão indo contra uma poderosa igreja romana. Vão ser combatidos até o fim, vão ser perseguidos, os governadores não querem, são expulsos de seus países, são refugiados. Eles vão para outros lugares, e lá nesses outros lugares eles encontram abrigo. Uma delas, eu estou falando uma por capítulo, depois quem quiser saber mais, o livro conta tudo. Mas a Margarida de Navarra era irmã do rei da França. Francisco I, o rei da França, na época da Reforma, foi aquele a quem Calvino dedicou as institutas. Calvino era francês, reformador Calvino. Ela se casa com o duque de Alençon e depois com o rei de Navarra. E ela adquire autoridade ali naquelas cortes, é criada na corte da França. Ela tem autoridade para estar ali, no ouvido do rei. Olha, não persiga os reformadores. O que eles falam está na Bíblia. É isso mesmo. Você vai ser abençoado por Deus. Então, ela auxilia os reformadores perseguidos, ela dá abrigo, ela consegue libertação da prisão e anula. Calvino tem a pena anulada, porque é aberto o processo contra ele. Ela consegue a anulação da pena dele, ele se refugia lá no reino dela, da prima dela, em Ferrara, na Itália. A filha dela, Joana de Navarra, também se corresponde com Calvino, e diz que é por isso que Calvino tem essa ideia mais benevolente em relação às mulheres. Porque, gente, é o que eu falo, a minha dor é a minha dor. Eu sinto, a minha experiência com Deus é a minha experiência, eu sei o que eu passei, o que eu orei, o que Deus me respondeu. Calvino foi protegido. Teve a pena anulada por conta de governantes mulheres. Como que ele não ia apreciar esse trabalho delas? Sem dúvida, ele iria.
a espiritualidade. Não é qualquer mulher. Eu lembro quando eu fazia essa dissertação de mestrado, que foi a primeira pessoa que eu pesquisei, mulher, foi Margarida de Navarra, o meu próprio orientador falou, Ruth, você fica elogiando essa Margarida aí, rainha, é fácil para uma rainha. Fala, solta fulano, faz isso, ela tem poder. Eu falei, mas não é bem assim. Quantas mulheres na história tiveram muito mais poder que ela? Ela foi irmã de um rei, foi casada com o rei, mas ela não era rainha porque era mulher do rei. A filha dela, sim. A filha dela, Joana de Navarra, era filha do rei e ela se torna rainha e implanta a reforma no reino dela. Mas ela não. Eu falei, quantas mulheres têm mais autoridade do que ela e, em vez de ajudar no reino de Deus, matança dos huguenotes, a família Médicis lá, a rainha cruel, a Maria I, a rainha chamada sanguinária na Inglaterra, não é o poder, é o coração. E a tendência da Margarida, pode voltar um pouquinho, a tendência da Margarida era pensar nas coisas de cima. Desde pequena, ela fazia tempestade dos pecados dela. Qualquer pecadinho, ela corria, confessava a Deus. Imagina uma criança achando que é pecadora. Gente, é um dom de santidade que Deus dá. É um dom espiritual. E ela era assim. Ela se preocupava em agradar a Deus, mesmo numa corte corrupta e imoral como era aquela corte. E ela pensou, qual o símbolo? Naquela época tinha muito isso, o emblema da corte, da família, o símbolo real. E ela pensou, eu vou escolher o girassol como meu emblema pessoal. Por que o girassol? Porque o girassol se volta para o sol. Ele procura a luz do sol. E eu quero ser assim. Eu quero pensar nas coisas de cima, eu quero olhar para cima, eu não quero me apegar a essa terra, eu não quero nada, eu não procuro nada aqui embaixo. Gente, se cada um de nós pensássemos assim, a vida seria muito melhor. Sempre projetando, sempre pensando no lar feliz no céu. Fazia tempo que eu não vi um velório. Eu vi um velório online de uma das missionárias que eu vou falar no próximo Heroínas da Fé. Era uma missionária que ela ia na minha igreja quando eu era criança, e eu queria ir junto, eu queria ir embora com ela, porque ela é missionária entre os índios, e ela contava cada história triste, cada comida horrorosa. E eu queria ir com ela. E minha mãe falava, filha, não é assim. É o que eu falo, é da gente, né? Eu pequenininha, escutava a história dela, eu vou embora, eu vou para o Amazonas, eu vou ser missionária. E ela faleceu essa semana. E o velório dela foi com os cânticos que cantamos normalmente. E eu fiquei pensando a falta que eu sinto dos cânticos do cantor cristão. Pastor Fernando, eu sempre falo isso para quem eu conheço e não conhece sua igreja. Eu gosto porque aqui se canta hino do cantor cristão. Eu sinto falta. E eu fico pensando que num velório, antigamente, saudosismo, antigamente nós íamos cantar Eu avisto uma terra feliz. Da linda pátria eu estou muito longe. Eu estou triste, eu estou cansado. Nós íamos cantar isto. Eu almejo estar no céu, eu almejo estar com Deus. Hoje não cantamos. Então, parece que a morte é uma coisa muito ruim. E não é. É muito boa. Eu avisto uma terra feliz. Lá é meu lar. Eu sou forasteiro aqui, eu estou em terra estranha. Lá não. Lá eu estou na casa do Pai. E ela fazia assim. Ela pensava nas coisas de cima. E o que a gente pensa? Por que chamar de reformadoras? Porque elas pregavam essa salvação pela fé. A Margarida escreve poesias, contos, ela exalta o Senhor como o único e suficiente Salvador, intercessor. Ela compara, como Lutero faz, a lei que busca, a lei que tenta, a lei que pune, com o evangelho que perdoa ao pecador por causa de Cristo e da obra que ele completou na cruz. Não é da minha obra. A obra de Cristo.
ela olha para frente, ávida e esperançosa por um mundo redimido, regenerado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. O maior fôlego da alma, a coisa mais linda, poderia falar muito, vocês vão ver, o livro tem um apêndice com um conto em que ela denuncia os franciscanos. É um conto bem interessante de se ler, você é transportado para aquela época. Tem poesias dela também, mas o que eu quero destacar é o que eu falei, que nós somos conhecidos pelo amor. E o maior fôlego da alma dela era o perfume da caridade. Ela era bondosa, dócil, graciosa, caridosa, afável, muito esmoler. Ela chamava os pobres para comerem no palácio. Ela saía visitando os enfermos. Ela conquistava todos os corações. E ela diz, eu já fui princesa da França, sou rainha de Navarra, mas eu gostaria mesmo de ser conhecida como a primeira ministra dos pobres. Lindo, né? O maior tributo, quando ela morre, porque o irmão dela, que era o seu protetor, morre mais novo que ela, mas morre antes que ela, 2 anos. E ela fica sem poder fazer mais nada pela reforma. E a reforma é mais atingida, mais perseguida. Mas o maior tributo que ela tem são as lágrimas do povo pobre chorando diante do seu túmulo. Ela foi uma cristã convicta, ardente, e procurou seguir o menor número de formas. Ela queria um cristianismo prático, ela não queria rituais. No reino dela, ela institui a ceia em 2 espécies. Os sacerdotes podem casar, não precisa usar aquelas roupas todas, sabe? Chiques, que vêm lá do paganismo romano. E ela tinha muito desgosto com a superstição do povo, com os monges que exploravam essa credulidade popular. O desejo dela, assim como o de Lutero, não era separar a igreja, mas era purificar a igreja, porque ela almejava uma religião de amor. Terceira, falei de uma escritora, panfletista, falei de uma nobre e agora uma esposa do pastor. Essa eu já nem preciso falar tanto, que já falei bastante dela, né? A Catarina Zell. Mas ela confrontava a questão do sacerdócio de todos os crentes, é uma coisa que foi forte na reforma, e foi forte, e é até hoje, e muito mais para as mulheres, que toda vez tinham que estar diante de um confessor e pedindo perdão. E, às vezes, eu brinco que, às vezes, a maior discriminação contra a própria mulher, como eu hoje estou aqui à frente falando para vocês, a discriminação pior e mais forte vem da própria mulher, porque a mulher está acostumada a beijar a mão do padre. Ela está acostumada com a oração do pastor, que é mais poderosa. Então, gente, essa questão sempre foi assim. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, que eu fui me dirigindo ao púlpito e tinha uma missionária estadunidense, e ela era minha inquilina, inclusive, e ela me contou depois, Ruth, quando eu vi você indo, eu pensei, o que ela vai fazer lá? Como assim, né? Acho que vai cantar, e solo aí ia ser fogo, viu, Amabi? Se eu fosse fazer um solo, não ia dar ruim, como a gente fala, né? Mas, desde os 10 anos, ela foi uma discípula da igreja. Ela convivia com os eruditos, ela conversava com eles, não sobre dança, baile de máscaras e prazeres mundanos, mas sobre o reino de Deus. Então, é outra que, desde pequena, a terceira que nós estamos falando desde pequena, tem interesse no reino de Deus. E a coisa mais linda, mãe dos refugiados. Lembra que eu falei do copo d'água? Ela abrigava os refugiados. Foi aquela época, quem conhece um pouco da história, da Guerra dos Camponeses, dos anabatistas, eles invadem Estrasburgo. Ela abriga a catedral, eu vi uma foto da catedral de Estrasburgo, é linda, enorme, linda, linda.
E eles chegaram a abrigar 3.000 refugiados e distribuir entre as casas. Então, ela cuidava desses refugiados. E ela cuidava de todas as denominações. Ela transforma a casa dela num asilo espiritual. Por isso que ela fala que ela recebeu muitas pessoas nas fugas, que ela os confortou. Como diz a Bíblia, como Deus ordena, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. É interessante, uma vez, diz que perguntaram para uma pessoa se você encontrar um ninho de cascavel de cobra, cheio de filhotinhos, você vai matar só a cobras ou você vai matar os filhotinhos? E a pessoa ficou pensando, porque quando a gente pensa em filhotinho, pode ser de bicho, de que for, dá dó, né? Não, eu acho que eu vou matar só a cobra. Mas os filhotinhos vão crescer. Vão se tornar cobras também, talvez maiores. Esse casal, Zell, abrigou em sua casa um estudante, um residente. Ludwig Rabus, ele ouviu os conselhos de Mateus Zell e de Catarina Zell. E morou com eles, e comeu com eles, e orou com eles. Aí morre Mateus Zell. E Catarina prega no funeral do marido. Quando todo mundo vai embora, porque ela quer falar à igreja, o conselho que o marido deixou. E o marido deixou o conselho: cuide bem dos dissidentes, não os despreze, eles só têm práticas diferentes. E esse Rabus, que é a segunda geração de pregadores, pega pesado. Ele chega no púlpito e ele ataca anabatistas, e ele ataca outros que pensam diferentes. E ela não aguenta, porque o coração dela é muito bom. Ela fala: os anabatistas estão provando sua fé, sendo queimados, sendo afogados de tantas maneiras, eles estão provando a fé em Cristo. O que você tem contra eles? Parece que você é um caçador de javali. Cuidado, não julgue, para você não ser julgado. Hoje em dia, quando a gente vê tanto discurso de ódio entre os evangélicos, como entristece nosso coração. Os evangélicos não conseguem separar a sua fé da sua crença partidária, política, sei lá o quê, e começam a se atacar. Às vezes eu vejo ex-membros de minha própria igreja brigando um com o outro, e eu choro, eu sinto, porque isso não é o amor de Cristo. Um deles até falou assim: calma, muita calma nessa hora, tudo passa. Essa situação atual vai passar. Não vamos criar encrenca por coisas menores, coisas de baixo. Vamos olhar para cima. E começam a chamar Catarina de perturbadora da paz, porque ela está falando: não julgue para não ser julgado. Sabe que ela responde? Eu sou perturbadora da paz? Na verdade, da minha própria paz. Vocês chamam isso de perturbar a paz? Ao invés de gastar meu tempo em divertimentos frívolos, visitei os infestados pela praga, cuidei dos mortos. Eu tenho visitado os presos, aqueles que estão sob sentença de morte, frequentemente. Por 3 dias e 3 noites eu não comi nem dormi. Eu nunca usurpei o púlpito, mas fiz mais do que qualquer ministro visitando aqueles que estavam na miséria. Isso está perturbando a paz da igreja? E ela já está quase à morte. O marido morre, ela está quase à morte. E ela é chamada para pregar em funeral, porque ninguém quer ir. E ela publica esse inário, como Lutero, que publica a Bíblia na língua do povo, como se fosse uma versão de hoje, né, na linguagem do povo, para que o açougueiro consiga ler, a dona de casa consiga ler. Ela publica o inário dos irmãos morávios, em tcheco, porque ela disse: pastor, eu ouvi sua pregação domingo passado à noite, falando das canções que saem da boca, as canções, às vezes, que incomodam, que são sujas, que não são convenientes. Olha o que ela diz. Quando li esses hinos, eu senti que o escritor tinha uma Bíblia inteira em seu coração. Essa é uma lição de oração e louvor.
Penso como seria bom que o povo cantasse com zelo vigoroso e voz clara as canções de sua salvação. Deus se alegra quando o artesão em seu banco, a empregada na pia, o lavrador no arado, a mãe no berço, desabafam em orações de louvor e instrução. E antes ela falou assim, nós temos ouvido, 1500, ela dizia, nós temos ouvido canções imundas saindo da boca de crianças. E ela publica, então, esse cenário. Podemos avançar. As marcas das discípulas de Cristo, a terceira e última, elas escolheram perder a sua vida para ganhar. Olhe aí esse versículo, gente, tremam e pense. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Mateus 10, 19. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Mateus 10, 39. Vocês já pensaram nisso? Quem acha a sua vida, a perde. Quem perde a sua vida, a acha. O que está falando isso? Quem se apega a essa vida com todas as forças, a perde. É a vida humana. Mas quem perde essa vida humana, ganha a vida eterna. Encontra a vida eterna. É o que acontece com essas mártires na Reforma. Deus dá a palavra na hora do interrogatório, elas são firmes. Uma é torturada, colocada naquele balcão de estiramento que estira todos os membros e ela não renega a fé. Essa que está na capa do Reformadoras. É uma rainha por 9 dias, Jenny Grey. Jenny, ela foi rainha da Inglaterra, era a 4ª na linha de sucessão, depois do Eduardo VI, filho de Henrique VIII. Mas é quase uma conspiração, porque eles não querem, eles querem uma rainha protestante. E ela era, desde criancinha, ela foi criada sob os cuidados da última esposa do Henrique VIII, a Catarina Parr. E ela participa do Salão Protestante. Ela desenvolve o gosto pelos estudos humanistas e se converte à fé protestante. Mas, como era um complô, né? A rainha Maria I, chamada de sanguinária, volta com o exército correndo para Paris, prende todo mundo, prende a prima, e ela diz assim, só não vai matar essa prima se ela renegar a fé. Mas ela não renega. E ela tem uma firmeza na discussão. E o pai dela, ela escreve uma última carta preocupada com o destino da alma dele. A minha morte está chegando, meu pai. Se você acha isso lamentável, não pense assim. Eu aspiro àquele trono celestial cheio de alegria e prazer com Cristo, nosso Salvador, em cuja fé inabalável admoesto a não apostatar do Senhor, que até agora te fortaleceu. Continues assim, para que, por fim, possamos nos encontrar no céu. O momento da execução dela é muito comovente. Aquele cardeal que fez de tudo para ela renegar a fé, não conseguiu, mas ele quer estar ao lado dela. Na capa do livro, vocês vão ver, ele está aqui ao lado dela. Ela dá um beijo nele, que ele está muito emocionado. E, na última hora, ela lê o Salmo 51, em inglês, porque ela quer que todo mundo entenda. E o cardeal repete em latim. Até o carrasco pede perdão a ela por ter de matá-lo. E as últimas palavras dela são, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ela foi executada logo a seguir. Está ali o carrasco com o machado na mão. Ela põe o pescoço no sebo e é executada. Ela tinha apenas 16 anos de idade,
mas ela buscou servir a Deus de todo o coração. Vamos concluir. A reforma não vai modificar o papel tradicional da mulher. O papel da mulher é instituído desde a Bíblia por Deus. Ela educa seus filhos, ela cuida das tarefas domésticas. Mas o que acontece após a reforma? Abre-se a porta da leitura da Bíblia, abre-se a porta da escola. Ela tem de volta o seu papel de discípula de Cristo. Então, numa época que era confusa espiritualmente, enferma moralmente, lasciva sexualmente, essas vozes femininas se erguem para defender o sacerdócio universal de todos os crentes. E mesmo que não se guardou suas cartas, seus textos, elas existiram, creram e defenderam sua fé cristã. No livro tem alguns desses textos traduzidos no final. Aqui está mais difícil de ler, mas as mulheres na reforma foram discípulas de Cristo. Nós vimos quanto que elas serviram a Jesus, né? Como escritoras, apologetas, como esposas de reformadores, na busca dessa igualdade, no cuidado ao próximo. Elas propagam uma religião de amor, sem debates ostensivos, sem violência, com amparo aos perseguidos, visita aos presos, cuidado aos doentes e aos necessitados, com textos, poesias. Eu sempre digo, mulher escreve diferente. Quem tiver curiosidade de ler meu livro, não é aquele livro de história que, né, eu trago uma receita, eu falo da moda. Esse livro da reforma está no novo formato, para ser mais enxuto, porque diz que hoje ninguém quer ler muito, nem pagar muito pelo livro. Então, nós temos que enxugar, mas, geralmente, meus livros têm coisas diferentes, diferenciadas, né? Então, essas mulheres na reforma, era isso que elas queriam. Era divulgar o reino de Deus, é ser discípulas de Cristo, sempre com amor, com criatividade, com discernimento, e apegadas à Bíblia e ao reino de Deus. Que Ele os abençoe. Amém.